Bom dia, este é o terceiro lado da moeda, vai apontar 4 pontas desse prisma que está indo de embate à Lei Federal 10.741 de 1º de outubro de 2003 do Estatuto do Idoso sobre o transporte coletivo gratuito na Grande São Paulo. Esse é o terceiro lado da moeda. Você verá uma norma institucional escorada em uma lei estadual que asfixia o direito constitucional da concessão do bilhete da terceira idade apenas pela demarcação regional. Eu moro na cidade de Barueri e ainda não tenho bilhete único. A contradição de traslado e concessão dos bilhetes de transportes especiais nos coletivos, independente de sua modalidade priorizada. Mora em Carapicuíba e não tem o bilhete único do idoso. A liga de esporte que as empresas, concessionárias e fabricantes usam para se esquivarem da responsabilidade, usando um regime institucional como escudo para se apoiarem em uma lei recém-promulgada. Moro em Cotia e não tenho o bilhete do idoso. E como a classe da terceira idade ou suas tutelas podem reivindicar a melhor maneira que seu direito seja cumprido com responsabilidade e respeito por parte das empresas prestadoras de serviços e, claro, que compete ao Estado. Moro na cidade de Embu das Artes e ainda não possuo o bilhete único do idoso. Este é o outro lado da moeda, está começando. Esse é o terceiro lado da moeda. Pode um regime institucional sucumbir uma lei federal uma década após, por abrangência demográfica estadual, quando restringe a concessão do bilhete único do idoso, promulgado por uma lei federal, com esta norma confortada estadual contra a Constituição de 1985? Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque o confronto entre norma e lei desse embate. Não tenho bilhete único por morar no Embu-Guaçu, já com 67 anos de idade. Resido em Itapecerica, não tenho bilhete único de São Paulo. Revisada a emenda constitucional de 13 de outubro de 1988, que promulgou por sua reforma a cota de gratuidade nos transportes urbanos de São Paulo aos idosos em 10% dos assentos reservados, segundo a vigência da Lei Municipal 15.912 de 2013, em ampliação regular subdividida ao Estatuto do Idoso e Artex, Agência Reguladora dos Transportes Estaduais de São Paulo, a lei atual e inserção ao Decreto Estadual 60.085 de 22 de janeiro de 2014, que associou a reserva em ampliação e distribuição do direito de transporte de 65 para 60 anos de idade, cortando o bilhete único do idoso concedido apenas em comprovar um documento oficial e endereço nos postos da subprefeitura em tripla plataforma, sob trilho, pneus e até aquaviários, sem limitação demográfica regional da cidade, independe de seu logradouro se na capital ou região metropolitana de São Paulo, que permeia a liberação dos bloqueios dos transportes na modalidade sobre trilho e pneus, que comporta e sirva a população beneficiada na cidade, segundo a Instituição Federal 10.741 de 1º de outubro de 2003, da classe da melhor idade, que é o público-alvo a não receber as principais informações e orientações suficientes para requerê-lo como direito, fica refém da chamada prática abusiva por ingenuidade passiva, artigo 39, inciso 7, Código de Defesa do Consumidor, a quem o serviço deva ser prestado, que dispõe a normalizar seus benefícios por lei e orientar como melhor utilizar dos seus direitos. Agora,
Depois de um direito constitucional federal sancionado pelo Decreto 60.085, de 22 de janeiro de 2014, pela Arterps, que outorga a liberdade de ir e vir da classe da terceira idade, sua privacidade singular de direito, como um regime de norma institucional, consegue, com mérito da força capitalista dos empresários, por um cordão de isolamento em uma lei federal, que por si tem de ser cumprida sem qualquer barreira arquitetônica e sem seleção de quem pode ou não usufruir do direito constituído. Me parece mil bocas calar para uma falar. Esse é o terceiro lado da moeda. Moro no Rio Grande da Serra, Malpredeira, e não tenho bilhete único. Mais isentos, menos assentos. Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque esse complô propenso que gera revezamento na disputa por 10%. Moro na cidade de Itapevi e não tenho bilhete único. Moro em Jandira, São Paulo, e não tenho bilhete único do idoso. Em nota oficial da Vigência de Transporte Coletivo da cidade, todas as normas de concessão às cotas estabelecidas pela Arterps, a Lei do Idoso e a Instituição Federal foram observadas e respeitadas pela Gerenciadora de Transporte Coletivo Urbano de São Paulo. Justifica a mesma que os ônibus vieram reformulados de fábrica e segundo os parâmetros da arquitetura das concessionárias, identificado pela data de fabricação e operação do ano correspondente ao início de circulação e substituição da frota antiga, promulgados pela Prefeitura local, observada-se a Lei 10.741 de 2003, de 2013 e de 2014, estão em sincronia com o decreto estadual anunciado às empresas prestadoras, e uma nota oficial deveria ser encaminhada à assessoria de comunicação das fabricantes, que por sua vez é sueca, e que o serviço está normalizado segundo a lei, e não é esta a problemática em questão, mas para um retorno viável que amenize a causa da imparcialidade aos 10% de reserva aos idosos e que ainda disputam com 5 modalidades desde 2003, uma via de intervenção federal poderia abrir inquérito que solucionasse em decreto oficial a restituição desta restrita concessão do bilhete único ao idoso aos munícipes metropolitanos, extinguindo toda norma institucional que o escudo de inciso estadual fazem dos idosos chegarem à capital e serem atados por fabricantes, concessores e principalmente prestadores do serviço constitucional público. Se a frente dos ônibus são para os passageiros diferenciados, principalmente idosos, se as fabricantes têm baixado o piso, feito rampa para os portadores de menor mobilidade, feito a atitude virtuosa de acrescentar ar-condicionado para não cozinhar os passageiros a vapor e feito a atitude virtual de instalar Wi-Fi, priorizar os idosos foi diminuir os lugares a quem não tem o bilhete único para transpores o bloqueio, porque me parece que seria para a escolha dos mesmos. A resposta é: não faltou engenharia para a reformulação dos ônibus, nem a porcentagem comportou a demanda. Foi a reforma ortográfica que tirou o assento dos ônibus e principalmente os reservados. Esse é o terceiro lado da moeda. Moro em Santana do Parnaíba, tenho 70 anos e não tenho bilhete único. Liga de Esportes, você vai ver agora com o vídeo repórter Diógenes Buarque a Liga das Empresas de Transportes, o repasse das fabricantes e os gandulas do Estado transporem a responsabilidade ao responder às diretrizes dos cidadãos que já constituíram os seus direitos promulgados. Moro em Jucutiba, não tenho bilhete do idoso. Moro em Mauá e não tenho bilhete único do idoso. Escalado para as disputas dos 5 assentos reservados dianteiros após a reformulação dos ônibus municipais de São Paulo, obesos, gestantes,
pessoas com crianças de escola, deficientes e então idosos, que já têm prioridade em 10% dos assentos reservados, mas ainda são divididos nas 5 modalidades citadas. No exemplo do ônibus que embarcamos, as 5 vagas dianteiras do mesmo com capacidade para 35 passageiros sentados e 10 posteriores ao bloqueio, que mesmo constituído a norma de fabricação e distribuição, esses 10% que só na dianteira daria 4 lugares, além da disputa pelas demais modalidades, o bilhete único do idoso ainda não é concedido a porcentagem total da parcela da população, impossibilitando o acesso ao demais. A coibição de embarque pela porta posterior ao bloqueio com apenas o RG e a disputa com os diversos beneficiados aos assentos indicados tem feito do concílio desse direito uma grande quebra de braço pela prioridade a quem tem direito institucional, que embora incluso ao benefício e o resguardo constitucional que ainda permeia o engodo das planilhas de lucro dos empresários, denota cumprimento da lei, mas deixa a cargo do consciente a disputa singular e simultânea entre os que, embora possam usar, tarifam e os resguardados pelas leis 10.012, 13 de dezembro de 85, tratados pela prioridade de embarque e uso, tanto pela aquisição da concessão do bilhete do idoso aos que excedem a demografia local, quanto aos que recorrem aos outros passageiros diferenciados, cujo bloqueio é transposto por um cifrão no validador. Pelo que eu entendi, o intermunícipe está na mão de uma instituição que concede o bilhete único do idoso apenas aos moradores locais da capital, não dando a ele o direito de escolha dos assentos posteriores ao bloqueio. A liberação contradiz com a entrada prioritária, quando o ônibus já não está cheio, e não os permite ocuparem os seus lugares possuindo um documento comprobatório pela porta traseira. Depois, refém é só quem fica na mira de uma arma. Esse é o terceiro lado da moeda. Moro em Ribeirão Pires, 73 anos, não tenho um bilhete único do idoso. Constituinte, estatuto referente ao idoso e até o PROCON, que é tutor pela prestação de serviço e pode intervir quando há omissão na prestação da competência do serviço, tanto ao cidadão pagante quanto ao abuso depreciativo aos amparados pela lei de idade, já os permite usufruir ainda batalhando pelos seus direitos. Veja com o vídeo-repórter Diógenes Buarque a queda desse esteio. Moro aqui na cidade de Osasco há quase 50 anos e não possuo o bilhete idoso. Moro na cidade de Pirapora do Bom Jesus e não tenho o cartão, de idoso. Artigo 15.179 de 2013 da Constituinte permite o transporte do idoso em revezamento, mas a todo o país. Resolução 60.085 da Arterps, sua transposição em todo o estado de São Paulo. Estatuto do idoso em cada cidade unitária com um documento oficial comprobatório. Mas uma promulgação estatal normativa de instituição que, embora amplie a faixa etária de idade com a muleta do parágrafo 35.411 de 95, os reduz ao município, restringindo toda a concessão do bilhete único apenas por sua extensão logradora ser demográfica, e o que já ortoga por uma União Federal. O que fazer? Segundo o artigo 39, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de prestação de serviço, como o transporte, por exemplo, esta prática é abusiva por 3 méritos: do conhecimento do cliente, a usura da ignorância do assunto e principal da informação depreciativa devido à idade, onde por menção de saúde é propício ao esquecimento, gerando ao prestador a argumentativa de que o cliente não precisa do produto nem para requerê-lo como direito, caindo o prestador no inciso 7 do mesmo artigo, que menciona como depreciação da informação pelo cliente estar leigo ao assunto, de forma que não sinta precisão. Nesse caso, as empresas prestadoras e concessoras do serviço, omitindo o produto que acesse o serviço com qualquer barreira arquitetônica, receberá uma penalidade administrativa parcial ou total
total de concessão até substituição por outra que lealmente preste o serviço proposto, conforme a terceira seção penal administrativa do artigo 18, inciso 10, e o consumidor pode abrir processo reparador de dano como os quesitos da indeferida por depreciação, a instituição independente de estatal ou não, substituída por vigência da Lei Livre da Concorrência, quebrada pelo monopólio. Senhores a partir de 70 anos, que não precisam mais sentar para votar e que já passou a obrigatoriedade, não estranham que a Constituição Federal ainda deveria o resguardar desse complô de direito igualitário, cujos direitos e diretrizes humanísticos de respeito voltariam-se a vós próprios? Portanto, não se deixem ludibriados achando que envelhecer é ser marionete desse subordinado do cifrão nos olhos. Por isso, para que não sejam enganados e para que a próxima população constituída seja a chamada melhor idade, revoguem, requeiram de quem já usurpou o vosso dever e agora não se atém aos vossos direitos. Esse é o terceiro lado da moeda. Moro em Santo André e não tenho bilhete único do idoso. Se pronunciou que não tem vínculo de engenharia com a fabricante dos veículos e por isso não pode se posicionar sobre os impasses causados dentro deles. Moro em São Caetano do Sul e não tenho bilhete único do idoso. O Centro de Referência ao Idoso está disposto a qualquer impasse infligindo entre lei e direito. Eu moro em São Lourenço da Serra, tenho 68 anos e não possuo o bilhete único do idoso. O PROCON disponibiliza informativos aos que por lei têm direito assegurado e a força ostensiva do poder da polícia também pode resolver no ato certas diligências. Não tenho bilhete único de idosos e moro em Taboão da Serra. A SP Trans informa que os veículos já vêm reformulados da Suécia e, segundo a disputa de lugares que ocorre aqui, não é de costume cultural ocorrer na região. Não tenho a carteira de idoso porque moro em Vargem Grande Paulista. E aqui termina o Este é o Outro Lado da Moeda. Tenham todos um bom dia, porque ônibus nessa cidade. Esse é o terceiro lado da moeda.